Salve, salve, minha gente! E aí, tudo bem com vocês? Rodrigo Vieira mais uma vez aqui na área e hoje vamos finalizar essas entrevistas com os nossos candidatos a prefeito aqui do município de Espera Feliz. Hoje nós vamos receber, a candidata Rúbia, ela que aceitou esse convite aí do portal Espera Feliz e da Rádio iMix para estar aqui junto com a gente e vamos finalizar a entrevista junto com ela. Mas antes, vamos saber, quais foram as regras para que essa entrevista acontecesse da melhor forma possível. A primeira coisa, é que essa entrevista vai ter 8 perguntas, sendo elas 5 que foram elaboradas pela organização aqui, da entrevista, e 3 perguntas que vão ser sorteadas, que foram enviadas através das redes sociais, tanto do portal Espera Feliz quanto da Rádio iMix. Não vai ter limite de tempo para resposta para cada pergunta individualmente. Ela vai ser estabelecida a regra de 30 minutos, tá ok? Esses 30 minutos é a totalidade da entrevista. A primeira pergunta que todos os candidatos vão responder, ela não ainda estará contada o tempo, É uma pergunta única. Aí sim, depois, ao final da resposta dessa pergunta, serão as 5 perguntas contabilizando os 30 minutos. Ao atingir os 30 minutos de duração da entrevista, ela vai ser encerrada. Se o candidato não tiver terminado de responder a última pergunta, ele vai ter uma tolerância de 2 minutos para encerramento da mesma e para fazer as considerações finais. Caso o candidato aí responda as 8 perguntas antes dos 30 minutos, ele vai ter o restante do tempo até completar os 30 minutos para conversar com o eleitor. Se ele não quiser, se não for do desejo dele, ele pode encerrar a entrevista também naquele momento. Então agora, recebendo mais uma das candidatas para a nossa prefeitura aqui de Espera Feliz. Então recebemos aqui, em nome da Rádio iMix, da Portal Espera Feliz, damos as boas-vindas à Rúbia. Rúbia, muito obrigado pela sua presença, por esse bate-papo aqui conosco. Eu que agradeço o convite, Portal Espera Feliz e Rádio iMix. Obrigado pela oportunidade. Bacana. Então, vamos seguindo, aquilo que foi combinado. A primeira pergunta, não temos o tempo. E a gente gostaria de saber de você, Rúbia, por que você gostaria de ser prefeita de Espera Feliz? Essa pergunta foi muito interessante, E eu me recordei logo que eu me desincompatibilizei, por ser funcionária pública da prefeitura, e uma amiga me fez essa pergunta. E geralmente é assim, você é louca? E aí eu respondi, não, a alma é inquieta e indignada, Então, esse é o maior motivo para estar nessa batalha, nessa disputa, mostrando para as pessoas o que motiva a gente estar pleiteando, administrar Espera Feliz, é porque a gente percebe que nós temos um potencial gigantesco e que ele não está sendo utilizado da forma que poderia ser. Joia. A partir de agora, entramos nas 5 perguntas que foram feitas pela organização. E a primeira delas, Rúbia, diz respeito à saúde pública. A saúde pública é uma preocupação constante aqui da população de Espera Feliz. Quais são as medidas concretas que você planeja implementar para melhorar os atendimentos nas unidades de saúde e garantir aí que todos tenham acesso a serviços médicos de qualidade? Então, Rodrigo, saúde é minha praia, Saúde pública é minha praia. Formada como enfermeira pela Universidade Federal de Juiz de Fora, a certeza que eu tinha durante o curso era que o que eu queria era saúde pública, sabe? Sempre me chamou a atenção o poder organizar a saúde para o coletivo, seja numa campanha de vacinação, seja em outros mutirões, enfim, tudo que envolve, E eu me formei justo quando o SUS estava sendo implantado no Brasil. E toda aquela mudança me aguçava, sabe? Como a gente poder oferecer, num país enorme como esse, uma saúde pública de qualidade para tanta gente. E com tantas opções de tratamento, O SUS é o maior sistema único público do mundo. Não existe em nenhum país nada como o Sistema Único do Brasil. E assim, a minha experiência de quase 27 anos trabalhando na saúde de Espera Feliz me deixa muito entristecida porque a gente viu muita coisa se perder, muita coisa que já estava organizada. Mas partindo da premissa de que hoje o município vive a realidade de estar gestão plena do serviço de saúde,
O que é isso dentro do SUS? O recurso, né, das 3 esferas de governo, seja federal e estadual, somada do município hoje, são geridas pelo próprio município. Então, o recurso vem todo para cá. Antigamente, o recurso ficava dentro do Estado, ficava dentro da União, e através da programação pactuada integrada é que os serviços iam acontecendo e o próprio Estado pagava o fornecedor. Pode ser um hospital, uma clínica, digamos assim. Hoje isso não acontece mais, né? Com essa gestão plena e esse dinheiro vindo todo para cá, isso traz mais responsabilidades para o município. O município contratualiza os seus próprios serviços. Ou seja, nós precisamos identificar primeiro quais são as maiores demandas para o município. Dentro de cirurgia eletiva, dentro do ambulatório, quais são as especialidades, né? Nós temos dados epidemiológicos dentro do município que vão demonstrar isso, né? Quais são as filas de espera, quais são os gargalos para o município. E a partir daí, o município faz a contratação para desaguar, aliviar, resolver a vida do cidadão dentro da saúde. Nós temos a atenção primária, né? Atenção básica, as unidades de saúde da família. Hoje o município está com 7 equipes, deve estar caminhando para a 8ª, não sei porque ainda não saiu. Vejo que já precisamos da 9ª equipe dentro do município, né? Para que todos tenham acesso facilitado. Quando você tem uma unidade de saúde da família com uma população muito grande, fica muito complicado para que aqueles profissionais daquela unidade consigam atender a população conforme deveria, com mais qualidade, com mais atenção, com mais vínculo. Então, nós precisamos organizar essa atenção básica urgentemente, com uma, né, melhoria desse acesso, favorecendo esse acesso para a população, com mais equipes e com mais profissionais. Então, atenção básica, ambulatórios, especialidades, cirurgias. Precisamos contratualizar esses serviços para que o município possa ofertar isso de verdade para a população. Nós temos um serviço especializado que é o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, né? O CAPS atende o transtorno mental grave e severo, sabe? E nós precisamos ter ali capacitação para os profissionais, assim como toda a rede precisa ser capacitada. Eu faço até uma observação em relação à pergunta, né? No final, a pergunta que está aqui, que eu trouxe, fala sobre garantir a todos, né, que todos tenham acesso a serviços médicos de qualidade. Eu acho que a gente tem que ressaltar, e eu faço isso com o coração muito alegre, que Espera Feliz possui profissionais de saúde de altíssima qualidade. Meus colegas enfermeiros, profissionais de enfermagem, são esteios na saúde pública de Espera Feliz, né? Trabalhei com eles ao longo desses quase 27 anos e vejo assim o quanto a enfermagem, sem desmerecer nenhum outro profissional, porque temos excelentes médicos, excelentes fisioterapeutas, excelentes fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfim, né? Mas eu percebo o quanto a enfermagem sustenta a saúde pública de Espera Feliz. Isso é muito bacana, porque nós fomos formados, nós enfermeiros, nós na enfermagem, para isso, para esse cuidado. E isso é muito importante dentro da saúde. É um momento de maior fragilidade, né, da pessoa. É necessário isso. O Hospital de Espera Feliz, né? Precisamos urgentemente melhorar a qualidade do atendimento do hospital. A gente sabe que é um hospital de pequeno porte. Algumas coisas foram avançando dentro do hospital. E eu já venho falando há muito tempo, antes até de estar secretária de saúde, né, de 2013 a 2020, que o hospital precisa investir em cirurgias. Mas a gente sabe também que a gente necessita de leito de CTI de retaguarda, porque a gente vai conseguir oferecer cirurgias eletivas para a população de Espera Feliz, mas alguns casos, mesmo sendo cirurgia eletiva, não sendo uma cirurgia de urgência, de emergência, o paciente precisa, no pós-cirúrgico, de um CTI de retaguarda. Aquele paciente que às vezes tem uma diabetes, que é hipertenso, que pode complicar, né? No pós-cirúrgico, ele precisa sair do centro cirúrgico e estar num leito de CTI. Além de outras necessidades, né?
que o CTI absorve. Então, nós temos já conversações, né, com o deputado federal Euclides Petersen, da possibilidade de estarmos implantando esses leitos de CTI no Hospital do Espera Feliz, assim como a gente sabe também do interesse de alguns, né, empresários aí da rede privada de estar trazendo-os para cá. Então, isso amplia muito, melhora, né, os serviços prestados pelo hospital. O pronto-socorro precisa de mais profissionais atendendo. A gente vê muitas reclamações do tempo de espera, né, lá na porta do hospital, e a gente pretende, sim, colocar mais profissionais. A gente precisa, com urgência, de cara, já colocar mais um profissional enfermeiro fazendo a triagem, né, na porta do pronto-socorro. Porque hoje a gente tem um profissional enfermeiro e, às vezes, dependendo do horário, 2 profissionais médicos para triar, né? Então, quando a gente colocar 2 profissionais enfermeiros, essa triagem é mais rápida. E aí a gente vai saber o tempo que aquele problema, que a triagem é isso, definir, né, a prioridade do paciente, que ele pode ser atendido ou não. Então, isso vai acelerar, né, a vida do paciente ali na porta do pronto-socorro. Joia, Rubi. E a segunda pergunta, ela vem um pouco com a questão da educação, né? A educação é fundamental para o futuro de qualquer cidade. Quais são aí os seus planos para melhorar a qualidade do ensino nas escolas públicas e quais iniciativas você pretende lançar para apoiar os jovens na transição para o mercado de trabalho? Pois é, quando a gente fala de educação também é tão abrangente, né, Rodrigo? Muito abrangente. E concordo plenamente, né? É fundamental para o futuro de qualquer cidadão. E aí a gente pega a questão na educação em Espera Feliz, a gente tem as creches que estão vinculadas, né, à educação, que são de 0 a 7 anos, ofertado para as crianças de 0 a 7 anos. Eu vejo a questão do horário das creches, né, ele precisa ser amplo. Nós, mães, que trabalhamos e somos mães sozinhas, que criamos os filhos, as chamadas mães solos, né, independente da definição que qualquer um queira colocar, saímos muito cedo para trabalhar. Eu vivenciei muito isso com meus filhos pequenos, né? E quando a gente volta também, se essa creche fecha muito cedo, quem vai pegar essa criança na creche é o irmão mais velho, ou é o primo, ou é um tio que é um adolescente. Então, poder ampliar esse horário para que essa criança fique mais tempo e essa mãe consiga, ela mesma, ou um responsável que, né, já tenha terminado seu horário de trabalho, buscar essa criança, eu acho que é mais seguro, sabe? Vejo também que a creche hoje precisa fazer a intervenção precoce para o TEA, o transtorno do espectro autista, né? Todos os cientistas já falaram e a gente sabe que essa intervenção precoce ela é essencial para aquelas crianças que já têm, né, um diagnóstico do transtorno do espectro autista, para que a vida dessa criança, após, né, os 7 anos de idade, ela seja o mais cotidiano possível, né, com a sociedade, com a convivência familiar. Então, fazer essa intervenção com os profissionais dentro da creche, porque você pensa também no desgaste. Você tem uma criança que fica na creche, que tem o transtorno do espectro autista, e eu tenho amigas que passam por isso com seus filhos, tem terapia em outro lugar. Então, a mãe tem que interromper a sua jornada de trabalho ou de vida cotidiana para tirar essa criança da creche, locomover ela até a assistência especializada para o TEA, né? E para depois retornar para a creche ou para levar para casa. Se isso já acontece lá dentro, o feedback é muito melhor entre o profissional que está atendendo essa criança, a mãe, a família e a professora. Então, isso para a criança é muito melhor, né? E a gente sabe da limitação, às vezes, desse transporte dessa criança por conta do transtorno. A gente pensa muito nisso, é por isso que eu falo de cuidar de pessoas. E eu acho que saúde e educação, ela é isso, né? Você cuidar da saúde da pessoa, mas a educação está vinculada com isso, porque a gente tem hoje o programa Saúde na Escola, do governo federal. A gente pode ampliar a Estudante Espera Feliz. Falo novamente, por exemplo, em relação à questão da vacinação. Às vezes a criança falta a aula para poder ir para a unidade de saúde para ser vacinada. E
passar por uma puericultura. Então, as coisas podem se integrar e isso facilita a vida de todo mundo. Essa criança vai ter acesso ao serviço de saúde e, ao mesmo tempo, vai estar tendo educação. Além das creches, a gente tem o CAICEF, né, que é um centro de apoio e integração da criança. Eu não sei muito bem como ele funciona, vou ser sincera a todos vocês. Inclusive, eu tive uma pergunta assim no meu Instagram, numa caixinha de perguntas, né? Que eu acho que o CAICEF é um espaço maravilhoso para que a gente possa trabalhar essa questão do apoio e manter a criança em tempo integral, mas com atividades reais ali dentro. Pelo espaço, por exemplo, o desenvolvimento das crianças para o atletismo seria maravilhoso. Quantos jovens a gente, né, quantas crianças, quantos jovens não poderiam despontar em Espera Feliz se fosse trabalhada a questão do atletismo dentro do CAICEF, tá? E aí a gente tem a educação infantil, educação fundamental, né, e o ensino médio, que é por conta do Estado, mas a gente vai ter que medir muito bem a questão da municipalização, né? Porque, trocando em miúdos, o que o Estado está fazendo é passando toda a responsabilidade da educação para o município, assim como ele fez com a saúde, quando ele jogou a gestão plena para o município, né? A gente entende o interesse dessa municipalização e dessa gestão plena que o Estado vem colocando para os municípios de Minas Gerais. Eu, particularmente, não sou a favor da municipalização, não nesse momento, sabe? Sei de escolas municipais que foram fechadas e isso está trazendo transtorno imenso para a população, e aí nós temos diferenciações. O que são escolas municipais fechadas e as que já entraram no plano de municipalização, né? As escolas municipais que foram fechadas, elas podem e devem ser reabertas. Já as escolas estaduais, que foram já decretadas como municipalizadas, a gente está estudando legalmente como que a gente poderia reverter essa situação, mas está nos parecendo um pouco difícil, uma vez que a lei já foi, né, tramitada no município. Joia, Rúbia. A terceira pergunta vem de encontro com o setor agrícola, né, zona rural. Considerando a importância do setor agrícola para a economia aqui de Espera Feliz, quais são os seus planos para apoiar os agricultores e fortalecer aí o desenvolvimento rural, garantindo aí sustentabilidade e geração de renda para o pessoal do campo? Então, a gente tem visitado muito a zona rural, né, nas nossas visitas de campanha, e a gente sabe que o café é o ouro do nosso município, né? Mas a gente precisa, assim como a gente também tem visto nas visitas de zona rural, manter o acesso. Eu acho que é a primeira coisa. A questão das estradas de zona rural, né? A gente ouviu muito de muitos moradores de zona rural que as estradas ficaram aí deixadas de lado durante 3 anos e meio, né? E que esse acesso fica dificultoso, não só para escoamento da produção agrícola, mas também para o acesso à educação, para o acesso à saúde da população de zona rural. Então, a estrada ela tem que ser mantida o máximo possível em perfeito estado de conservação para que esses moradores de zona rural possam se deslocar e escoar a sua produção, né? A gente sabe que o apoio técnico, né, de um agrônomo para avaliação das lavouras, ela é essencial, do que fazer, de como fazer. A gente quer colocar à disposição, né, da população esse apoio firme, constante, sabe? A gente também pretende estimular uma diversificação de cultura para que não haja a questão da renda só no período de colheita ou, né, logo no pós-colheita. A gente tem visto, e eu tinha comentado isso com o meu candidato a vice-prefeito, Zé Francisco, sobre a criação de açudes. As coisas estão sempre interligadas, né, Rodrigo? Eu falo que nada é isolado no mundo. E aí nós tivemos um comércio, a piscicultura, Ventania, que foi fechada, né, porque eles não tinham mais produtos, né? Os peixes, eles inclusive traziam do Espírito Santo, e pós as intensas chuvas do Espírito Santo, se perdeu muito do material, né, dos peixes que eram comprados lá para poderem ser trabalhados aqui e vendidos. Açudes na zona rural. Graças a Deus, o nosso município é riquíssimo em água, né? E também
trazendo um pouco para o meio ambiente, fazer, né, a manutenção e a preservação dessas nascentes é um dos nossos pontos de plano de governo, sabe? Mas a gente pode estar estimulando as pessoas a fazerem os açudes e criarem peixes. E aí a Secretaria de Agricultura, porque a gente não pode focar só no café, a gente quer inclusive criar gerências distintas dentro da Secretaria de Agricultura, uma gerência ou uma coordenação para ficar somente com a questão do café e a outra com as demais culturas. E aí a gente pode estar auxiliando também na construção desses açudes, no favorecimento, né, dos levinos para essa criação, que vai ser mais uma fonte de renda para o município, uma vez que a gente está aí com uma piscicultura reabrindo dentro do município. Isso tudo vai gerando renda para todos. Bacana. A próxima pergunta vem com a questão do turismo e do patrimônio cultural, né? Nosso município aí tem um potencial turístico e um patrimônio cultural que já é e ainda pode ser ainda mais explorado. Quais são as suas ideias aí para desenvolver o turismo local e valorizar a cultura e as tradições aqui da nossa região? Aí volto a dizer, todas as coisas sempre estão interligadas. Nós moramos na cidade que tem o melhor café do Brasil, não é isso? Qual o evento que Espera Feliz tem para promover o melhor café do Brasil? Nós não temos no calendário municipal um evento, uma festa, né? Nós tínhamos a Festa do Paraíso antigamente, que era a festa da cebola, porque a produção no Paraíso era a festa da cebola, né? Os mais antigos aí, aqueles que moravam lá, os mais velhos, vão se lembrar que é a história que sempre me foi contada. E depois ela se transformou na Festa do Trabalho, né? E hoje é o café. E nós não temos um evento turístico que promova o café dentro do município que tem o melhor café do Brasil. Então, eu acho que a gente tem que criar dentro do calendário, esse é um ponto, né? Mas o turismo, ele engloba várias coisas. A gente tem a região da Forquilha do Rio, que já está sendo bem estruturada, o turismo lá já é, né, bem explorado, recebemos bastantes visitantes, mas a gente não tem mão de obra para turismo. Já parou para pensar? Nós não temos cursos profissionalizantes e a gente pode implementar isso dentro da Secretaria de Educação, gratuito, para que essa mão de obra para o turismo ela se complete, né? E assim a gente gera mão de obra qualificada para o mercado e emprego para as pessoas. Nós não temos mão de obra qualificada, né, com cursos profissionalizantes de garçom, de auxiliar de cozinha, de hotelaria, né? E nós precisamos oferecer isso para os nossos jovens. Muitos deles trabalham na panha de café e nos finais de semana prestam serviços para os restaurantes, para os bares, né, que a gente tem enquanto pontos turísticos de Espera Feliz, mas não são mão de obras qualificadas. Isso favorece para que o emprego, né, no turismo seja melhor empregado. Dentro de Espera Feliz, a manutenção das vias, né? O turismo, ele preza por isso. A gente tem que ter bons acessos de estrada para que as pessoas possam circular. A gente tem que ter saúde de qualidade, porque ninguém vai viajar para um lugar onde, se ele quebrar o pé, ele não vai ter onde ser atendido, né? Pelo menos a gente, quando vai escolher uma viagem, a gente quer saber, né, se tem um bom lugar para comer, se tem um bom hotel para dormir e se tem um bom hospital para te atender, caso você tenha uma intercorrência de saúde nesse momento. Então, a gente precisa estruturar a cidade, oferecer esses cursos profissionalizantes, né, para que a mão de obra seja qualificada e estimular as empresas, né, os comerciantes, os empresários que queiram estar abrindo o turismo aqui. E a gente vai fazer isso. Bacana. E a última pergunta, então, né, feita aí pela organização, diz respeito à questão dos moradores de rua e usuários de drogas, né? A questão dos moradores de rua e usuários de drogas aqui é um desafio crescente no município, né, ultimamente. Quais são aí as suas propostas para abordar essa situação de uma forma mais humanitária e mais eficaz? Então, esse é um problema que está crescendo muito no mundo todo, né? Mas a gente está com ele muito visível dentro do nosso município, até porque eles têm um ponto específico, né? Que é um ponto central dentro da nossa cidade. A abordagem para moradores de rua e que concomitantes são usuários de álcool e outras drogas, ela é dentro da saúde pública, ela é da saúde mental,
né? Então, a gente precisa trabalhar, e esse é o nosso plano de governo, de forma conjunta. Saúde, ação social. A gente vai precisar da segurança pública por muitas vezes e a gente vai precisar também da questão da espiritualidade, sabe? Muitos se fortalecem pela espiritualidade. Ela não é o resolutivo de um problema de saúde, né? Deixo bem claro que eu tenho plena ciência dentro da minha formação acadêmica de que o problema do uso de álcool e outras drogas, do vício em geral, ele é um problema de saúde, tá? E ele tem que ser tratado como um problema de saúde. Mas existem momentos em que você vai precisar da intervenção da segurança pública, porque mesmo que esse usuário tenha problema de saúde, ele pode cometer delito. Então, você vai precisar da segurança, você vai precisar da justiça, tá? E vai precisar também, às vezes, fortalecer a espiritualidade desse cidadão, dessa pessoa, né? Então, a intervenção ela tem que ser conjunta. A ação social também precisa, né, atuar junto com a saúde e com os outros dispositivos para que a gente consiga resolver, oferecer ajuda, porque também eles têm liberdade de ir e vir, né? Uma grande dificuldade, as pessoas às vezes falam que tem que tirar esse povo. Bom, a gente não pode varrer a sujeira para debaixo do tapete. Todo ser humano merece ser tratado com dignidade, mesmo que ele esteja doente. Joia, Rubem. Então essas foram as 5 perguntas, né, da organização e agora nós temos aí 7 minutos e para termos aí 3 perguntas, né, ou até 3 perguntas que foram enviadas pelos nossos leitores e aqueles que acompanham também a rádio. Então, se você puder sortear, né, uma delas para a gente, vamos de uma por uma, e aí a gente já também busca respondê-las. Primeira delas: como você planeja garantir a transparência na gestão pública e aumentar a participação dos cidadãos nas decisões políticas do município? Que mecanismos de controle social e prestação de contas você planeja implementar? Muito boa pergunta e, para mim, muito tranquila. Volto a dizer que a minha formação dentro da saúde pública, dentro de toda a construção do Sistema Único de Saúde, né, me fez aprender a trabalhar com isso, porque a participação popular, o controle social dentro do Sistema Único de Saúde é uma diretriz, né, dentro da Lei 8.080. E eu participei muito do Conselho Municipal de Saúde de Espera Feliz, que é o órgão deliberativo, né? É tão bom falar disso, porque eu gosto, sabe? E dentro dos conselhos, e é a mesma lógica que a gente quer trazer para os conselhos locais da cidade. A gente setorizar a cidade, tá? E tá fazendo, pelo menos 2 vezes por ano, um encontro com a população desses setores. Ali a gente vai levar os dados da administração pública, do executivo, vamos também convidar o legislativo para estar conosco, e ali a gente vai levar a informação, os dados, o que a gente tem de orçamento, e a gente vai ouvir o que essa população quer que seja feito com o dinheiro, sabe? O que ficou bom, o que precisa mudar. Essa participação popular, ela é fundamental, né? Me lembro do orçamento participativo que nós vivemos numa gestão em Espera Feliz por um curto período, tá? Em que o gestor ele fazia isso, mas ele fazia uma vez por mês, quando da elaboração do orçamento anual, né? Da lei do orçamento anual do município, justamente levando para a população o direito de escolha daquilo que ele gostaria que fosse feito com o recurso público. E assim a gente quer fazer. Mas a gente quer encurtar, não deixar isso para uma vez por ano. A gente quer fazer 2 vezes por ano, né? Para poder ter esse contato com a população e saber o que eles querem que seja feito com o dinheiro público, que é o dinheiro que eu somente vou administrar para a população de Espera Feliz. Bacana. Mais uma? Vamos lá. Em tempos de crise, a gestão eficiente dos recursos públicos é crucial. Como você pretende administrar o orçamento do município, garantindo que as prioridades sejam atendidas sem comprometer a saúde financeira da cidade?
Eu acho que a própria pergunta responde, né? Em tempos de crise, você seleciona o que é prioridade, não é verdade? Então, se saúde é prioridade, você vai ter que trabalhar com orçamento menor para outras coisas que não são a prioridade, como é a saúde, como é a educação e outros serviços que a prefeitura presta. Por exemplo, talvez você tenha que deixar de fazer uma determinada obra, né? Para poder manter. É o que a gente faz dentro de casa, o que nós mulheres fazemos dentro de casa. Né? Por isso que eu falo que mulher é muito boa para administrar, gente. Não pense que não é, não, porque nós somos. Né? Se a gente tem 4 pessoas dentro de casa e tem 4 ovos, mas sabe que as pessoas gostam de comer 2, a gente vai fazer um omelete, a gente não vai fazer um ovo frito para cada um, entendeu? Para poder render. E é a mesma coisa com dinheiro, né? Se a gente, como eu disse, a própria pergunta responde, se a gente tem prioridades e um orçamento curto, a gente vai manter as prioridades e vai deixar o supérfluo. Mais uma, né? Temos ainda 2 minutos. Lembrando, se caso você quiser se delongar, temos os 2 minutos de acréscimo, os 2 minutos de tolerância. Os pequenos negócios são fundamentais para a economia da nossa cidade. Quais políticas e incentivos você planeja implementar para apoiar os empreendedores locais e facilitar a abertura e o crescimento de novos negócios em Espera Feliz? Então, eu até esqueci de comentar aqui na pergunta sobre a agricultura. A gente tem a intenção de trazer o SIM, que é o selo de inspeção municipal, né? Que nós temos pequenos produtores aqui de queijo, de iogurte, de pimentas, e o SIM, o selo de inspeção municipal, ele vai proporcionar para que esses produtores possam vender os seus produtos em uma área mais abrangente, né? Porque às vezes fica limitado justamente para entrar num supermercado, né, numa empresa para venda, porque não tem esse selo de inspeção, que exige uma equipe grande, né, e de produtos feitos com muita qualidade, tem todas as regras da vigilância sanitária, enfim, para que isso aconteça, mas a gente pretende. Essa já é uma forma de estimular que esses, né, pequenos possam estar movimentando o comércio de Espera Feliz, gerando mais renda e mais emprego, tá bom? Joia, Rubem. Então agora você tem aí mais 2 minutos de tolerância para fazer suas considerações. Bom, eu gostaria de agradecer em primeiro lugar o convite, né, de vocês, de poder estar aqui falando para a população de Espera Feliz e dizer a vocês, gente, que, como eu disse no início, a alma é inquieta e indignada. Eu não pactuo com atos ilícitos, com corrupção. E a nossa campanha, Rúbia e Zé Francisco, ela é pautada na honestidade nesse trajeto todo de campanha e assim nós vamos nos manter sendo eleitos por vocês. Nós desejamos imensamente poder mostrar o trabalho e dizer para vocês que sem a corrupção no município, haverá muito recurso. Inclusive, nós estamos fazendo o estudo de recomposição salarial dos funcionários públicos de Espera Feliz, que já vem recebendo tão somente reajustes há anos e anos, né? Mas que a gente já percebeu que quando a gente consegue administrar com transparência, com honestidade, sem corrupção, o dinheiro, o orçamento público, o dinheiro que é do povo, ele pode retornar para o povo em benfeitorias. E é isso que a gente deseja fazer por você, cidadão de Espera Feliz. Dia 6 de outubro, vote 12. A gente agradece, né? Eu e o Gustavo, né, em nome do Rádio iMix e do Portal Espera Feliz, né, a sua disponibilidade de estar aqui junto com a gente e desejamos boa sorte no dia 6 de outubro. Muito obrigada. E assim nós encerramos essa entrevista, agradecemos, né, a participação de todos e a você, né, que mandou suas perguntas também junto com a gente e que vai estar compartilhando esses vídeos nas redes sociais, né, agradecemos aí em nome do Portal Espera Feliz e também da Rádio iMix. Valeu, gente!